têm passado, se vocês têm passado por problemas assim, que deveria ser resolvido de Boa outra noite, maneira, não deveria Margarete. acontecer. Boa noite. Estava aqui conversando com o Boa pessoal aqui noite. dos problemas que estamos Deu enfrentando certo? ultimamente. Deu? Nossa, eu não consegui entrar, eu acho que era o Zoom, sabe? Ir, Também não. voltar, Eu fiquei um travava. tempão. Falei, Eu meu fiquei um Deus. tempão, ainda entrava, né? Quando eu fui fazer o outro Certo. link para a reunião, falou que eu já tinha um link para que eu já tinha uma reunião iniciada. Falei, meu Deus, agora. Mas Tá deu aberto. certo isso aí. E já Bom, para boa noite, começar Margarete. o assunto, vamos aí se apresentar para quem não te conhece, né? Vamos Acho lá, que muito todos, boa noite a todos. Meu nome. Oi? acho que todos que estão aqui já são nossos clientes, né? Bebel, Darlon, o Otávio, Ah, o Rob, isso. por aí. Vamos lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Maria Cristina, sou oficial de registro no estado do Ceará, já fui oficial de registro em Minas Gerais, já estou aí com 15 anos na área. Já advoguei mais de 20 anos e a gente continua estudando em relação às certificações, em georreferenciamento, com essa parceria maravilhosa com a Margarete, doutora Margarete, podendo esclarecer um pouco mais da parte técnica do profissional e da parte do início do cartório, entre o protocolo e a suscitação de dúvida, ou todas as pendências e dúvidas que surgem, tanto para o cliente como para o profissional, dentro do ambiente do cartório. Nós estamos aí para poder solucionar e ajudar quais são os trâmites exigidos, quais são as exigências mais pedidas nos cartórios. E eu, quem não me conhece, meu nome é Margarete, da TGR Treinamentos, nessa boa parceria com a doutora Cristina, que está sempre disposta a nos ajudar, a responder às dúvidas. Você podia fazer um favor, dar uma baixada na sua câmera, que está aparecendo só seu rosto, só dá uma baixadinha nela aí, uma virada, né, para pegar mais um pouco. Acho que dá. Tá bom, tá ótimo. Gente, aqui está tanto calor aqui em Goiânia que vocês não têm noção. Aqui está torrando. Mas, ô, doutor, então, primeiro vamos iniciar por uma dúvida que é muito constante, sempre tem. No caso de falecido, o CGF aceita que seja no nome do falecido, como no nome do espólio do falecido, no caso já tem inventariante estabelecido, né? E o cartório? Depende, vamos lá. O CIGEF está exigindo algumas providências em relação ao nome de falecido. Pelo menos nós tivemos um caso aqui que os filhos continuaram a fazer as declarações, informações no nome do pai, mas o CIGEF bloqueou e disse que era para trazer a partilha, ou seja, ele não aceitou mais o nome do falecido. Aí então foi corrigido para espólio. O que quer dizer o espólio? O espólio nada mais é um ente despersonalizado, não tem personalidade jurídica, é a arrecadação de todos os bens daquele falecido. Ou seja, a partir do momento do falecimento, que fala assim, é falecido, e quem representa? Alguém da família, alguém dos herdeiros, representa o espólio, que é aquele que vai administrar, ele vai arrecadar todos os bens e vai administrá-lo. Porque existem bens, principalmente na parte do agropecuária, que não pode parar. Não pode ter, são perecíveis, são bens que podem ser estragados, são bens que têm uma viabilidade de entrega, de safra, de datas que têm que ser respeitadas, contratos a ser respeitados, e o alimento, a plantação perece, o animal perece, então arrecadam-se esses bens, faz uma relação, e o espólio que vai representar, que é o conjunto de bens representado por alguém da família, ou viúva, ou os herdeiros. Então, quando você fala, sai a pessoa do falecido como ente personalizado, como pessoa física, e entra o ente espólio despersonalizado. Por que despersonalizado? Porque ele não é uma pessoa e não é uma coisa, ele é um conjunto de coisas, conjunto de bens, conjunto de herdeiros, ele é um conjunto
de tudo que aquele falecido deixou, entre pessoa física, entre marido, entre filhos, entre bens, tudo. Tudo aquilo ele vai passar pelo espólio. E o espólio tem que ser representado por alguém, para que ele se manifeste no mundo jurídico, para que ele se manifeste nos entes administrativos, entes estatais, ele só pode ser representado por alguém. Esse alguém que representa o espólio é o inventariante. É a pessoa nomeada por todos os herdeiros para administrar os bens, para administrar as rendas, para administrar tudo que o falecido deixou. Então, esse inventariante passa a ser um ente personalizado. Ele é a pessoa que representa, ele assume dívidas, assume compromisso, contratos, assume propriedades e tem que prestar contas. Ele não pode, a seu bel prazer, administrar tudo, não. Ele tem que prestar conta. E é ele que vai representar os imóveis do falecido. É aí que entra o inventariante representando o falecido. Então, sai a pessoa física do falecido, arrecada-se o espólio. Então, o trâmite é espólio do fulano de tal falecido, até nomeação. O espólio não é um ente personalizado, ele não pode assinar. No espólio, a gente erroneamente fazemos com que o espólio assine, mas quem assina o espólio é quem está representando, e na lei, na ordem jurídica e a parte civil também, a parte contratual, quem vai representar aquele espólio é o inventariante. Porque toda vez que a pessoa assina em nome do espólio, eles vão pedir para você o termo de nomeação de inventariante. Então, o inventariante é aquele que vai passar a ser uma outra pessoa que representa tudo aquilo que o falecido deixou. No caso, por exemplo, no ITR, né? Se não tiver inventariante, pode ser a viúva meieira. No caso do cartório, não vale a viúva meieira para assinar os documentos, ou o cartório tem alguma lei, algum decreto que ampare a gente levar um gel assinado pela meieira ou pelo meieiro? Sim, veja bem, o Código Civil prescreve a ordem de herança de vocação hereditária. Ou seja, quem são os primeiros. A vocação hereditária é uma relação de quem responde pelo espólio. O inventário tem que responder a partir de quem são os herdeiros, quem tem a vocação hereditária. Primeiro lugar, o cônjuge. Ele responde, ele é o primeiro. Salvo ser, não tem capacidade, salvo ser separado de fato, não de direito, ele é casado com o morto, né, o falecido, mas ele não convivia, é separado de fato, não mora no mesmo endereço. Aí são os herdeiros necessários, os filhos. Não tendo filhos, essa cadeia sobe para os ascendentes, pai e mãe. Não tendo filhos nem pai e mãe, vai dividir pelos colaterais. Aí são os irmãos. Daí se não tem irmãos, tem filhos dos irmãos, são os sobrinhos. Aí a cadeia desce, que é a ordem vocacional para poder fazer a divisa de herança. Então, o Mas primeiro lugar que está ali é o viúvo. para assinar, se levar um gel assinado pela meieira, no caso de não ter um inventariante estabelecido, o cartório pode aceitar? Não? Não, não. Primeira coisa, o cartório ou qualquer outro ente estatal vai somente aceitar, alguns lugares administrativamente aceitam a viúva para poder dar andamento da documentação, para requerer algum documento público, aí sim, ela é pessoa capacitada. Juridicamente, quem representa o espólio é um inventariante, é um nomeado inventariante. Ele pode assinar para você o GEL, e aí vai chegar no cartório, o cartório vai ter que verificar o termo de nomeação de inventário. Ele vai ter que apresentar judicial ou a escritura pública de nomeação de inventariante. É como se fosse o RG dele.
ele tem o documento dele, pessoa física, e ele precisa de uma identificação que ele responde sobre aquele imóvel. Porque E enquanto não partilhável, ele só representa o de todo mundo. antigamente, na confrontação, aceitava, né? Espólio de fulano de tal e um dos herdeiros. Hoje não, tem que ter o inventariante nomeado, porque nem como confrontante o cartório não aceita mais, né? Se não tiver, tem que nomear. Existe isso, existe algumas ressalvas que é assim. Primeiro ponto é o termo de nomeação de inventariante, ou judicial numa partilha e inventário judicial, ou extrajudicial no inventário e partilha extrajudicial. Segundo ponto, existem algumas, não são exceções, são algumas aberturas que a lei autoriza. Tem muitos herdeiros e não dá para reunir todo mundo. Ou, pelo menos, não dá para abrir inventário, porque existe uma despesa do imposto e, às vezes, tem que nomear um inventariante para que libere dinheiro. Quando tem dinheiro na conta, eles nomeiam o inventariante para que libere o dinheiro. Aí, aquele dinheiro, o banco exige que seja especificamente para pagar as custas do inventário. Então, nomeia-se o inventariante somente, não precisa fazer partilha, é uma escritura pública somente de nomeação. As pessoas podem nem querer abrir a partilha depois, mas desde que façam só essa escritura declaratória, que é um valor bastante pequeno, ínfimo, para nomeação. Nomeou, todos os herdeiros assinaram, nomeou o inventariante, pronto. A partir daquele momento, aquela pessoa vai poder responder em todos os lugares para tudo em relação ao espólio. Existe uma outra situação que as pessoas não querem abrir inventário de jeito nenhum, né? Não tem dinheiro para abrir o inventário, para recolher o imposto, não tem como sobreviver sem aquela propriedade ou outras, e não tem como você dar andamento na sucessão da propriedade, tem contratos, tem banco, tem várias situações em que eles vão exigir que seja nomeada uma pessoa só para representar o espólio. Às vezes tem 10 herdeiros e ninguém vai receber os 10 herdeiros. Então, existe uma escritura pública também, declaratória, de únicos herdeiros, onde todos os herdeiros vão até o cartório, assinam essa escritura, é o mesmo valor da nomeação de inventariante, é que apesar que tem gente que assusta com o nome inventário e não vai É, de jeito nenhum, então tem essa declaração de únicos herdeiros em que eles vão assinar, declarando que são filhos daquele falecido, todos são filhos daquele falecido, todos precisam assinar, e que nessa declaratória, nessa escritura pública declaratória, eles reconhecem a confrontação do imóvel retificando. Então, na escritura, eu faço o apanhado, é feito, todos assinando a viúva ou viúvo, de que são viúvos do falecido, que são todos filhos do falecido e são os únicos herdeiros, ou pelo menos os que têm conhecimento, e que reconhecem e declaram o limite de confrontação descrito através do GEL. E essa descrição do memorial, da anuência daquele falecido, daquele imóvel do falecido, ela vai constar na escritura pública e ali ele vai dar anuência. É como que uma chama esse escritura pública documento? declaratória, escritura pública de escritura pública declaratória de únicos herdeiros e reconhecimento de limites. E isso aí fica caro? Não, é o mesmo preço quase do inventariante, nomeação de inventariante. É uma escritura declaratória sem valor, vai ter uma tabela, é o valor menor, é o menor valor da tabela. É lógico que tem os acréscimos de cada cartório e cada estado, mas custa em torno de 200 a 300 reais, mais ou menos. Isso varia Escritura pelo pública estado. declaratória de únicos herdeiros e assinatura de anuência? Reconhecimento de limites. Ah, tá. Conhecimento. Isso, o tabelião pode modificar o nome, ok? Aí fica, não tem, nós não temos padrões, nós temos algumas escrituras que fica ao nosso critério
colocar declaratória ou escritura de reconhecimento. Então, o nome, desde que no corpo da escritura fique claro que eles declaram que são filhos do falecido e eles estão reconhecendo aqueles limites apontados na anuência, vai ter que constar ali que fazem confrontação com o imóvel que era do seu pai, com o imóvel do espólio, ou com o imóvel de todos, porque agora todos os herdeiros assinando, aquele imóvel é de todos. Enquanto não houver uma partilha em que o bem não seja partilhável em suas partes ideais, o imóvel é de todos. Pessoal, isso é muito importante, porque a gente tem pelo menos que saber chegar no cartório, porque tem cartório que chega ao ponto de pedir o inventário. Teve um cartório inteiro Sim, do Goiás que ele exigiu inventário, não tem lógica, né? Aí, com muito custo, ele aceitou a nomeação de inventariante. É importante a gente saber, como a doutora falou, o nome pode mudar, mas você tem o argumento para chegar nele e falar: olha, então faça uma escritura declaratória e tal, papapá. Ele deu o nome que ele quiser, mas ele sabe que você conhece, que você conhece a possibilidade de existir esse documento. Isso que é importante. sei, Doutora, sim. outra coisa, É, assim, é, muito polêmico. O CAR é obrigatório ou não a fazer parte da documentação do GEL que vai ser entregue? é obrigatório. Está nas nossas normas, está na registro, está na nossa lei de registro público, e está na norma das escrituras, também tem que constar. Documentação referente ao imóvel rural, ele tem que constar porque ele pode fazer, ele tem que estar averbado na matrícula, sua reserva legal, o seu CAR. Então, ele tem que estar, quando há transmissão de propriedade, que é o que a gente fala, quando passa de uma pessoa para outra, no caso, compra e venda, doação, inventário, porque vai passar do falecido para os herdeiros. Toda vez que tem transmissão de propriedade, toda a documentação do imóvel tem que constar, tanto na escritura quanto no registro. Ele é obrigatório. Essa live aqui, o Gilberto Militão, ele é lá do CRT da Bahia, ele luta lá com o pessoal da Bahia, um CRT que eu não canso de falar que é o melhor CRT do Brasil, é o da Bahia, o pessoal que luta, que vai atrás. Seja bem-vindo, Gilberto. No próximo ano, se me convidar, convida também a doutora Cristina, viu, para falar sobre o documento de cartório, Gilberto. Seja bem-vindo na nossa Eu live. irei com prazer. Então, doutora, então o CAR, o Otávio, inclusive, está perguntando se o CAR ficará em nome do espólio. Também, né? Fica do mesmo jeito. Só que a hora que ele entra no cartório, ele vai ser averbado no imóvel, tanto antes, talvez, da partilha, ou ele faz a partilha e ele averba o CAR na matrícula nova, ou logo após o registro. Muito bom. Agora, o CC e RTRC, claro, isso não tem nem como dispensar, né? Isso faz São parte, pessoas, isso não tem. isso não tem mesmo. Agora, Aqui essa no nosso, semana é, teve um questionamento lá no grupo de alunos, porque o cartório, e quem é do grupo de alunos vai lembrar da situação, um cartório exigiu que se verbasse, que tivesse estabelecido a reserva legal e que ela também fosse averbada. Agora, uma coisa é verbar o CAR. Agora, também é necessário que é obrigatório que tenha reserva? Ou isso não sim, é sim, é função obrigatório. do órgão ambiental? Não, não. Se não tem nenhum órgão ambiental que fiscalize isso ou que imponha o qual que é a reserva, está escrita lá no CAR, né? O proprietário tem que fazer a descrição dos 20, obedecendo os 20%. E sim, ou que faz o GEL, que altere a área, tem que refazer o CAR. Aí vem outro CAR averbando aquela área de reserva. Se você não tem, por exemplo, aqui nós temos o CAR declarado, que é o que o próprio proprietário faz, e aqueles CAR que é próprio o órgão ambiental, o IBAMA ou florestal, impõe. E aí ele impõe a título de reserva legal, mas ele vem com outro nome. Ele vem com um contrato de concessão ou um contrato de permissão. É mais antigo isso, né? Vinha nas matrículas esse contrato, fazia a reserva de 30%, e aí essa reserva tem que ser obedecida lá no CAR. Mas não veio através da declaração do proprietário, veio através de imposição.
O Robson fez uma Então, se pergunta. você tem o órgão, Ah, pode falar. é, O, se você tem o o órgão que impõe isso, né? Ele falou que em relação ao CAR, se tendo formal de partilha, se ele pode mudar do falecido para os herdeiros antes de levar para o cartório. Quer dizer, se ele vai mudar no CAR, Não. ele, consequentemente, ele vai mudar no CCIR, no ITR e no GEL, porque tudo tem que estar Sim, alinhado no nome só, né? sim, mas eu acredito que tem cartório que vai exigir que você traga depois do registro do inventário. Primeiro o inventário, Porque uma registro. coisa é você tem o imóvel no nome do falecido, você vai registrar a partilha, lá vai ter, cada qual vai ficar com o seu percentual, a sua parte ideal, e aí sim, após isso, com o GEL, vai delimitar as áreas dos herdeiros, né, dos novos proprietários, e aí sim, refazer a declaração do CAR. Muito bom. E também o Otávio perguntou se pode colocar o cara em nome do espólio de e em nome da esposa, ou somente em nome de espólio de. Tem que colocar o nome do inventariante. Inventariante, né? Uhum. E Outro, outros, só um ou colocar o nome do viúvo, mas possivelmente é feito depois da partilha ou depois da nomeação, porque o cartório pode aceitar ou não. Eu acredito, eu conheço vários cartórios registradores que realmente criam um empecilho ali. Ele quer que tudo seja igualzinho. E aí ele vai fazer uma devolutiva dizendo que o proprietário, agora, novos proprietários herdeiros, tem que constar em todos os documentos. Mas você acredita, todo profissional aqui sabe que às vezes é inviável. Você está trabalhando no trabalho do cliente, aí é um espólio, você ainda ele vai fazer a nomeação de inventariante, aí para tudo, paga CCIR, paga ITR, você não consegue dar continuidade, porque ainda vai nomear inventariante, ou ele vai fazer o inventário só quando protocolar o GEL, né? Vai fazer a operação casada. E aí o profissional vai ficar sem informar o CCIR, ITR, vai chegar no cartório e também não vai aceitar. Então, se tiver nomeação de inventariante, pelo menos, coloque o nome lá. Se não tiver, coloque o primeiro, que você sabe que é o que vai ser inventariante, ou a viúva ou o viúvo, ou o primeiro herdeiro, e outros. Eu vi um cara agora, de São Paulo, ele colocou o nome de todo mundo, todos os proprietários. pois todos lá. É, tinha quatro só, mas estão o nome dos quatro lá. Ou seja, se aceita, se você tem uma propriedade com 10, se aceita, coloque, porque serão todos proprietários. Tem, teve uma dúvida também do Otávio, inclusive, ele pediu para falar. Já com gancho para uma outra também. Porque o cartório pediu para ele colocar lá no memorial, ele tinha posto grota, mas na planilha é LN3. Quer dizer, para o INCRA está certo. O INCRA entende que a confrontação é uma grota. Aí ele me questionou por que, que se o cartório estaria errado e pediu para colocar grota e o nome do proprietário. Eu falei, não está, porque o LN3 é coisa do CIGEF. Agora, a grota é para o cartório, porque senão o cartório não saberia que ele teria uma grota, né? Foi certa a explicação, ou é isso Tá mesmo? certo, perfeito, tá certo. O que que o cartório analisa? Eu não vou analisar códigos e denominações do CIGEF-INCRA. O cartório vai analisar o tempo fático, o que tem no mundo que ele pode enxergar. Se é uma grota, é uma grota. Ele tem que colocar assim e o confrontante. Por quê? O registrador pode ir na propriedade e ele quer saber o que que é. Ele tem essa autoridade. Então, é uma cerca famosa, alguma coisa, coloque. É uma bifurcação de algum ponto turístico. Coloque. Essa situação é o que o cartório vai analisar. O registrador, ele tem que visualizar e entender o que você está colocando no memorial. Então, o que você enxerga no mundo fático, você vai transpor para o papel. E o registrador vai ler o que está no papel. Então, para ele,
denominações dos entes administrativos não podem ser condizentes com a matrícula. A matrícula você tem que colocar tudo que você encontra, todos os seus pontos e seus confrontantes. Tem que ser assim. A gente lê o documento, aquilo que a gente visualiza e podendo ir ao local, podendo comprovar. Tem uma situação até que muitos mesmo cartórios aceitam, mas eu até sou contra, porque conhecendo confrontação, confrontando com córrego da Zaroeira, um exemplo. Mas não fala se é na margem direita, na margem esquerda ou no meio. E isso abre um precedente lá na frente para dar um problema muito grande. Porque uma coisa é dividir pela margem, outra é dividir pelo meio, e outra é pela margem do outro lado. Aí põe confrontando com córrego tal. Subentende-se que é pela margem, subentende-se. Se quiser subentender, bem. Mas não, já concorda pela margem. Mas eu acho que o cartório deveria exigir pela margem direita, pela esquerda ou pelo meio. Porque isso é uma confrontação que pode vir a dar um problema lá na frente. Ou não. Não, perfeito, você está correto. Não são todos que exigem mesmo. Uma, talvez por falta de conhecimento, outras porque realmente passa, ou ele acha assim, ah, não vai ligar, não vai ter problema. Ah, essa visualização que a gente tem de problemas mais tarde, vocês são os primeiros que vão constatar isso, porque vocês foram ao local e vocês veem a situação, analisam, olha, isso pode acontecer, como não. No jurídico, no cartório, veja bem, não são todos os registradores que analisam o GEL. Às vezes são alguns escreventes com bastante tempo de serviço, de exercício, né, com bastante conhecimento, mas pelo volume, possivelmente acaba passando, não liga, ou ele não dá o devido valor a uma confrontação com o córrego. E ele não analisa, ele não tem essa segunda visão que o técnico que foi no local, o profissional que foi no local pode ver, que é o que você está me falando. O cartório não exige e pode dar problema lá na frente. Só que quem está falando isso é o profissional. Lá no cartório, eles não vão pensar nisso. Às vezes não é o registrador, às vezes é uma pessoa mais descuidada, e às vezes é o escrevente com muita experiência mas não dar devida importância. Por quê? Ou porque ninguém reclamou, e a partir do momento que houver um prejuízo a posteriori ou uma reclamação, aí sim que eles vão começar a exigir. Porque enquanto está fluindo bem, eles não exigem tanto. A partir do momento que levanta-se um óbice, aí eles começam a exigir. Infelizmente é assim. Só quando Inclusive, tem o problema é que socorre. quando a gente vai fazer um gel, a gente olha lê a certidão, o que que fala sobre o córrego. Se é na margem, o que está na certidão para a gente é o que nós vamos seguir. Agora, quando eu estou com a certidão, que fala, confronta com o rio tal, com o córrego tal. Então, eu não sei se o confrontante, quem que eu vou considerar ou não. Por isso que é importante a gente fazer certo, para quando lá Sim. na frente a gente for voltar nesse gel, alguém for fazer um gel que a gente já fez, a pessoa já está estabelecida, se é na margem, se é no meio. Está escrito. Isso, E por que para a gente perfeito. parar de criticar o que foi feito errado no passado? Porque no passado, ó, vai do marco um até no outro pelo córrego. Vai estar, mas ele está indo pela margem ou pelo meio? Então, para a gente evitar, nos dias de hoje, estarmos com erros que a gente critica do passado, né? Da falta Sim. de. Um exemplo, um exemplo eu tive essa semana. Fui procurada por um proprietário dizendo, olha, eu comprei a propriedade georreferenciada, mas andando com o funcionário de muito tempo na propriedade, ele me disse que esse gel ou o técnico não foi até a cerca. Existia uma grande área de mato fechado, como ele falou, como de fato até hoje está bem fechado, está abrindo com facão, mas a minha cerca está lá. Aí possivelmente ele não foi, ele pegou aqui, cortou, ele falou: minha propriedade não tem um bico, ela é retangular. E aí, o que que você faz? É justamente isso. Houve um prejuízo, o proprietário está buscando informação, vai ter que fazer de novo, repetir, não vai procurar o mesmo técnico. É a mesma coisa em relação ao córrego. Não havendo prejuízo, não sou eu que vou verificar se ele foi na cerca, se ele não foi.
O proprietário, na época que fez o gel, aceitou. O proprietário novo que entrou é que vai conferir a situação. E se ele realmente ter certeza que não é uma aquisição de propriedade, que é o que nós falamos na outra aula, ter certeza que a cerca já existia e que ele não foi, porque era mata fechada, por isso, com certeza ele vai querer refazer. Então, essa situação de córrego, de cerca, o profissional tem que fazer o serviço muito bem feito, justamente Infelizmente, para não ter esse tipo de. muito É, problema, muito problema mesmo. sim, muitos cancelamentos você fala, né? Problema de cancelamento, divisa que não informou, o técnico que tem preguiça, que fica até lá, e quer fazer pelo Garmin, quer fazer assim de tanto jeito, e Pelo amor certificação, de Deus. imóvel de posse, né? Então, até estou escrevendo um artigo para Mundo Gel, o nome dele é, como que fala? Estou perdendo tempo ou dinheiro? Uma coisa assim. Porque o técnico está perdendo alguma coisa, ou ele está perdendo dinheiro, ou ele está perdendo tempo. Concordam comigo, Mas gente? todos Ou vocês estão nós, perdendo tempo, ou estão todos perdendo, nós. né? Estão perdendo, porque não tem Sim, como. E mais alguma pergunta, Gilberto? Participe aí com a gente, fala aí. Então, Robson, alguma legislação que vamos fala que o carro perguntar. deveria ser emitido por pessoa habilitada e a necessidade de RT? E a RT, eu creio que é no Mato Grosso, São Paulo, né, que exige a RT. Agora, pessoa habilitada, ô Robson, não é legislação que fala que tem que ter uma pessoa habilitada, mas o próprio cara em si exige que a pessoa seja habilitada. Foi justamente por não a pessoa Mas fala. habilitada não tinha que ter basta ela ter o conhecimento da lei para não fazer besteira. Por exemplo, por que os caras hoje em dia não têm credibilidade? Aliás, nunca teve. Porque ele foi feito por qualquer um. O sindicato rural fazia só o perímetro, mandava para o sistema. Qualquer pessoa cobrava R$ 30 e fazia um perímetro e jogava no sistema. Punha reserva legal onde não tem nada, a reserva legal em cima de curso d'água. Por quê? Porque não sabiam fazer e porque não entendiam da legislação. Então, a habilitação que é exigida no GEL é o conhecimento da lei. Na lei não fala, a pessoa tem que ter um curso, tem que ter especialização, tem que ser um agrimensor. Não tem isso na lei. O que tem, essa habilitação é o conhecimento que ele deve ter para fazer bem feito e cobrar bem cobrado. Porque o cara não é Eles brincadeira. falam, a lei fala em profissional habilitado, não importa qual é a área, ela tem que se encaixar nas normas, né? Agora temos a RRT e a RT. Ela tem que ser técnico ou se encaixar nas normas do CREA. Então, Justamente. ele tem que ser habilitado, não importa com qual. É muito importante esse conhecimento, né? Então, porque eu passo muito por isso aqui no curso. A pessoa adquire um curso de CAR e CCIR já com o serviço pego sem entender nada de nada. E a Sim, gente percebe pelas perguntas e pelo desespero que a pessoa fica em fazer aquilo, entregar o serviço, mas não tem como você fazer um CAR, um CCIR, sem você ter o conhecimento da legislação, o ITR. Por que os proprietários hoje têm tanto problema de multa e de perante Receita Federal e tanta notificação. Tem cara aí, esse dia eu estava conversando com o meu card, a Receita Federal. Ele foi notificado um imóvel de 3 milhões, estava declarado por 200 e poucos mil. Onde que está a nossa, irresponsabilidade? Do proprietário que aceitou e de quem fez proprietário. para fazer uma média entre a Sim, proprietário, para não perder o cliente. sim. Isso é o maior erro. E é um erro bem crasso, né? Que é o que realmente a Receita cai em cima mesmo. A receita, eu costumo falar assim, eu falo assim, os órgãos no Brasil, infelizmente, tem corrupção, você chega um dinheiro e tudo. Mas a Receita Federal, na minha opinião, ainda é um órgão que ele não dá abertura para você ir lá e saber, não, vou molhar a mão do fulano e ele vai deixar passar. Porque, para começar, é tudo no sistema. Então, não tem como ele tirar um ITR ali. Ele pode até burlar, fazer alguma coisa, mas não é um órgão que você fala, já foi preso muita gente, igual Receita, órgão ambiental, INCRA, que vive sendo preso gente, né? Aqui em Goiás mesmo já teve quadrilha que estava dentro do órgão ambiental, pegando dinheiro. Mas a Receita Federal não dá muito para brincar com ela, né?
O pessoal Não, lá é a bem. Receita Federal ainda é um órgão controlador, é um órgão que realmente está ganhando muito espaço na administração pública. E o fato de você declarar, a responsabilidade é sua. Mesmo porque as pessoas têm que entender que você está declarando, você tem que ser o mais honesto possível. Você pode começar a declarar com 200, mas um imóvel de 3 milhões, poxa, continua, começa a declarar com um valor acessível e que possa ir acrescendo e valorizando o seu imóvel. Porque o que acontece, e acontece muito, que é o de pior, é a desapropriação. E aí passa uma linha, e aí passa uma estrada. Eles vão pagar, gente, já aconteceu, É, tem N casos, não é que é isso acontece com mesmo. o vizinho e não acontece com você. Eles vão pagar o que está declarado. Eles vão Uma aproveitar de uma área desapropriação, né? sua e hoje você fala assim: não, minha propriedade está num lugar que ninguém vai querer. Pera lá, a energia está invadindo cada vez mais, porque o consumo de energia nossa é muito grande e ela cada vez mais está desapropriando áreas. E aí, inclusive, uma outra área que você acha assim, nunca vai chegar até lá. Pô, vamos lá, pode sim acontecer. E não tem como discutir, não adianta ir para a justiça, juiz nenhum dá, como todos os para trás perderam. Você declarou errado, assume o seu erro. Agora vai ser desapropriado e vai receber aquele valor. Você acha que as entidades desapropriantes não vão gostar? Claro que vão. Ao passo que, se você tiver corretamente, certo, pode estar um pouquinho a menos, não é que você tem que estar igualzinho, restrito. Pode ter uma diferença entre um valor acessível, um valor que não precise ser tão drasticamente diferente, mas aquele valor supriria um decreto desapropriatório. Então, declare o máximo correto, seja honesto nas suas informações. A Receita tem, veja bem, corrupção tem em todo lugar. O protecionismo, né, que é de baixo, de cima para baixo, tem em todo órgão federal, órgão estadual e municipal. Todo órgão político tem uma certa corrupção, ou na indicação, ou na facilitação, ou no dinheiro da corrupção. Tudo é uma forma de corrupção. Então, gente, a Receita ainda é um dos poucos em que está trabalhando veementemente para fazer um cadastro nacional com todas as informações únicas das pessoas e suas propriedades. Inclusive, nós temos o SISCOAF, que é o Sistema de Informação de Operações Financeiras Suspeitas. Então, tudo que entra no cartório vai para a Receita. Um bom tabelião, que é o que a gente faz, ele instrui o seu cliente a fazer uma declaração de escritura. Ah, não posso fazer no valor cheio, que é o que valor de venda. Tem que fazer a menor para pagar menos imposto. Olha, eu instruo o senhor a pagar, a fazer o valor da venda, porque todos os impostos é o valor da venda. E quando eu fecho uma escritura, ali vai, na mesma hora, fechei, selei, comunico Receita Federal, comunico o SISCOAF, que é o Sistema de Operações Financeiras Suspeitas. Na escritura hoje vai assim, é obrigação nacional, Código de Normas Nacional, vai assim, só uma parte, gente. Quem vendeu, recebeu tanto na conta número tal, banco tal, CPF tal. Quem pagou, o comprador, conta tal, CPF tal, nome tal. Qual tipo de operação? Pix, TED, em espécie. Quando eu digo na escritura em espécie, não é moeda corrente nacional é o nosso real. Quando eu digo a escritura é em espécie, nós temos um teto para achar. Aí é o tabelião que informa se aquilo é lavagem de dinheiro ou se aquilo realmente é a economia da pessoa, da família, que está Mesmo? pagando do dinheirinho a propriedade. Sabe, Então, não achem que toda transação, toda informação vai parar em algum lugar ou vai morrer. Não.
isso cada vez mais está apertando o cerco. Então, a Receita está atrás disso, porque eu informo a Receita todas as transações, a escritura vai para a Receita e para o Siscoaf, ele vai ler lá. Aí ele vai pegar aquele CPF e vai ver se realmente o dinheiro saiu de um e caiu na conta de outro. E se for quantias diferentes, tem que se explicar. Então, cada vez mais eles estão cruzando as informações e a Receita ainda é um dos órgãos mais respeitáveis que a gente tem, depois dos cartórios. Eu sabia assim que estava cruzando essas informações, mas não sabia que era com esse rigor todo, não. Eu De estava cruzando antes do provimento 149, que é o Código Nacional de Normas, que veio em, acho que 2022, julho, 2023, né? não, 23, eu acho que é julho ou agosto. Juntou Ele todos, teve um quem prazo para sabe, regulamentação quem não sabe desse provimento, ele juntou todos os provimentos, inclusive aquele do campeão 65, né? de Todos eles, normas até o e deu diretrizes gerais. isso. O CNJ formou esse Código de Normas nacional, deu diretrizes gerais para todos os estados, e ainda em especificidades, alguns estados têm ainda mais requisitos. Então, ele deu o caminho que todos devem obedecer, e os estados podem fazer as trilhas, podem fazer a especificação. Então, esse provimento veio justamente antes dele. Nós tínhamos o controle Siscoaf, nós informávamos todo mês todas as operações acima de 50 mil. Aí, como eles informam? Na realidade, eles criam os sistemas de controle e eles não têm um aparato atrás para segurar e aguentar. Aí, todos os cartórios começaram a mandar informações e eles se perderam, não conseguiram fazer esse controle. Aí, agora, o provimento veio, operações suspeitas em espécie, no valor até 100 mil. Acima de 100 mil, obrigatoriedade de informação. Até 100 mil, se for em espécie, obrigatório. Não no mesmo dia. Nós temos 60 dias para informar. Mas a escritura, é isso que eu estou tentando falar. A escritura vai para a Receita. Hoje, a gente tem uma declaração de operações financeiras que você tira na escritura e ela já vai para a Receita. Eles criaram o site, que é um login interno, que é o Receita Web, DOI, que é a Declaração de Operações Financeiras, Imobiliárias. Então, ali, a escritura, quando eu fecho ela, eu tenho 15 dias para informá-la. Ela vai inteirinha. E para onde ela vai, são analisadas por fiscais, auditores. Então, se ele está acompanhando o CPF, porque não é que a escritura vai só no arquivo compartilhado, não. Eu preencho a planilha onde vendedor, nome e CPF. Comprador, nome e CPF. Valor da venda, X. E aí o anexo vai à escritura. Mas ali informação. Se tem um auditor já fiscalizando determinado CPF, vai bater na receita, ele vai cruzar a informação, já cai no outro dia para ele. Então, não tem como falar assim, eu tenho uma escritura, não vou registrar, registro no ano que vem para não pagar imposto de renda. Tudo bem, mas você tem um prazo legal para registrar. Logo, logo a Receita vai estar te perguntando: você passou uma escritura, por que que não registrou? Então, tudo hoje é informado. Tudo é obrigatoriamente informado, cai tudo na central da Receita. O que eu estou vendo também, alguns casos ultimamente, que eu sou meio contra, às vezes a gente profissional está querendo, como que fala, proteger, entre aspas, o nosso cliente, ou para não perder o cliente, fazer o que ele quer. Em muitas situações que eu estou vendo ocorrer muito ultimamente, que para o proprietário pagar menos imposto, que ele quer passar o imóvel urbano, declarar como rural para pagar ITR e não IPTU. Aí eles alegam assim, não, mas a prefeitura vai dar a declaração, não, mas o cartório vai fazer o registro, a matrícula e tal. Gente, se cai na auditoria, bobagem, a Receita Federal vai saber que aquele imóvel está na zona rural. Não, mas não faz mais, Margarete. A gente não faz. Se o imóvel é rural,
Ó, o Darlon suspendeu a mão, eu vou só responder isso e a gente já abre para você. Se o imóvel na matrícula é rural, ele está dentro da cidade na expansão urbana, porque ele ainda é rural, mas a cidade expandiu e ele está na expansão. Eu não posso aceitar que ele me traga uma transferência, uma transmissão de propriedade ou um GEL dizendo que ele é urbano. Não. Ele tem que me trazer ou ele vem como rural e pede a descaracterização, trazendo para mim a abertura de cadastro municipal daquele imóvel como urbano, ou ele traga para mim a descaracterização de rural para urbano do INCRA. Não, mas no caso é o Então, contrário. Está na zona urbana e eles querem mentir também, que está na também. rural. Ainda é pior, aí que tem, na descaracterização, tudo Não, bem, tá dentro do projeto ele, e tudo. é, Mas essa mentira que eu sim, estou falando, gente, para com isso, não faz isso não. Mesmo que o mas aí o prefeito. cartório vai ter que o cartório vai precisar dos documentos dos entes, ou do município, ele tem que trazer o cadastro do município para falar que é urbano, ou ao contrário, É bobagem, imóvel né? já A está na gente rotina não, só a urbana, aí declaração. é bom que ele já tenha um dinheiro, né, para pagar o IPTU. Então, nada de fazer, gente, ó, tem coisa que é É, bobagem, querer proteger o proprietário, viu? Pode, Darlan, pode falar, pode abrir o. Pode falar. Então, boa noite a todos, boa colega, noite. a Noite. Carete, a doutora Maria. Então, é o seguinte, com relação a essa questão do CAR, a gente participa de eventos ou de reuniões que tratam desse assunto, eu gosto de falar o seguinte, eu acredito que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de fazer essa regularização, tanto que a gente fala fundiária, quanto que a regularização também ambiental no caso do CAR. Porque, assim, se a gente fizesse esse casamento entre os dados precisos que a gente utiliza nos levantamentos para georreferenciamento, eu acredito que o cara não teria nenhum problema. Porque é o seguinte, o perímetro da área, por mais que usa sistema de cálculo diferente de área, mas pelo menos evitaria essa questão de sobreposição. E assim, mas eu digo isso também respeitando também que tem muitos profissionais que fazem isso com assim bem feito, com bom gosto. Mas também a gente vê muitos problemas que tem profissionais que nem em campo vai. E eu acredito que isso agora, como passou para a Receita agora, analisar essa questão do carro, levar isso em consideração para o ITR, eu acredito que vai ter muitos proprietários que poderão ser penalizados por causa da má qualidade que foram feitas nesses trabalhos. Então, eu acredito que se tivesse pensado nisso antes, mesmo que o cadastro fosse mais devagar, eu digo em termos para fazer, mas eu acredito que a gente teria um produto final melhor. Eu vejo nesse sentido. Não estou te ouvindo, Margarete. Então, Darlon, inclusive, o ano que vem, que não vai ter o ADA mais, aí os proprietários vão correr atrás de declarar reserva, que eles não quiseram declarar área de remanescente, declarar área de PP, porque quando fazia o cara, eles não queriam declarar isso. Né? Por quê? Porque achava que ainda ia dar um jeitinho de dar uma desmatadinha ali, né? Mas vocês esquecem que imagens são potentes, né? Do pessoal do carro. Mas agora, o ano que vem, vai ser, podem preparar para ter muito serviço de carro no próximo ano. Porque com esse negócio Eu quero do ver ADA nesse. ter caído, agora o ano que vem vai só corrigir carro e fazer carro, porque eles querem desconto, né? Então, e o Robson disse que no caso de permuta entre imóveis com o mesmo valor, sem movimentação financeira, ele falou sobre aquela. Se não tem movimentação, não tem o que declarar, né, doutora? É, sim, mas a permuta vai ser, eles vão, na escritura vai ser arbitrado o valor entre uma e outra. Não Ah, vai dar é? entrada de moeda, né? Vai ser a troca do imóvel. Mas cada um vai ter o seu valor, porque se tiver qualquer diferença, gera imposto. Gerando imposto, alguém tem que pagar para alguém. É porque, por exemplo, a pessoa, nessa pergunta dele, a pessoa tem uma casa na cidade, vai trocar por uma chácara muito mais cara do que a casa que ele tem. Geraria alguma desconfiança ou não? Geraria.
Mas aí Sim. a Receita vai ver que tem alguma coisa que não está batendo, que está muito Não, ali fica discrepante. na escritura, fica na escritura se há uma suspeita, se, por exemplo, tem que trazer o cartão de PTU, vai ter o valor venal, né? Porque toda escritura de bem É. imóvel a gente traz o valor venal, do imóvel urbano. E ali vai ter o valor venal, que quase sempre do município é bem baixo, e aí vai fazer uma prévia entre a avaliação do imóvel, aí fica a critério da negociação. Aí o tabelião vai sentir as pessoas, os clientes, e ver se tem algum entrave em relação à negociação, ou se não, realmente a pessoa está querendo se desfazer, troca por uma chacrinha, né? Uma chácara, uma propriedade pequena, sem torna, né? Que a gente fala, que é a permuta sem torna. E aí esclarecendo isso, não ficando em dúvida. É essa percepção que, para o tabelião, ele tem que sentir se há uma má-fé, se há um laranja, se realmente são a vontade das partes, porque não é porque as partes têm a vontade de trocar um imóvel perfeito e acabado com valor alto por uma chacrinha ou vice-versa, que ele vai falar: não, tem diferença, tem que ser desse jeito. Não, ele tem que sentir qual é realmente a vontade das partes. Um dos requisitos da profissão do tabelião é formalizar em jurídico a vontade das partes. Então, ele vai analisar se realmente é aquilo. A pessoa está querendo sair da cidade, está doente, está cansado, está estressado, quer viver um pouquinho melhor. Ele larga tudo para viver numa outra condição e às vezes larga os bens com mais valor para pegar um de menor valor. Então, essa impressão que se dá na escritura, no início da negociação, o tabelião não pode se meter, não pode exigir que ele ache que tem suspeita. Não, ele tem que olhar com um olhar crivo, um olhar profissional, de que ele tem que sentir se realmente há um interesse maior. Se ele realmente sentir, ele vai entrevistar mais as pessoas, vai fazer aquelas perguntas, vai a fundo. Isso tudo são as vontades que são apresentadas para um tabelião experiente. Então, aí a gente nota se é uma permuta, não tem torna, se tem, qual que é o valor, aí paga o imposto. Tudo isso vai ter que ficar muito claro, que é o que a gente está falando. É o que você declara que tem que ser o mais correto perto da verdade. É, a gente não pode estar compactuando, né? O Otávio ainda do Não, tema de você tem que esporte, explicar. tem que explicar, né? O cartório, mas o cartório pergunta, É, conversa, né? Conversa, né? O que é que vai trocar? pergunta, O Otávio, voltando ao tema do pergunta. esporte, ele tem o termo de inventariante, mas para concluir o trabalho de retificação diária da propriedade, será necessária uma autorização judicial para ser entregue ao cartório junto com os trabalhos técnicos? Não, né, doutora? Só o termo, né? Só o termo. Só Tanto judicial, porque quem já teve próximo a um processo judicial de inventário, como era antigamente, ou ainda existe, apesar que agora vai diminuir muito. O primeiro ponto em que você informa o óbito e informa a relação das pessoas que ficaram entre viúvos e herdeiros, o primeiro despacho do juiz já é a nomeação de inventariante. Aquele termo é porta aberta para várias outras coisas. E no extrajudicial é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente faz é nomear inventariante. Então, trago o óbito, as pessoas que ficaram, prova a relação de parentesco que cada um tem, nomeia um. Não vou fazer inventário. Ok, para ali. Não tenho bens nenhum, tenho um dinheirinho na poupança. Aquela escritura de bens e nomeação já pode fazer a partilha do dinheirinho que tem na poupança. Tem um dinheiro no fundo de garantia, não tem bem nenhum, só aquilo. Também aquela escritura já faz o termo de inventariante e já pede a liberação daquele de valor para ser sacado. brigas à parte, né? Porque o tal de inventário é complicado, né? Sim, sim, Doutora, inventário é muito gostoso,
Mas, assim, uma família saudável, uma família que não tenha briga, a família dá sinais por si só. Você sabe quando a família é unida, né? É harmoniosa, e quando ela não é. E ocorrendo qualquer falecimento, qualquer um, ela começa já dentro do velório, gente. É mesmo. As Já pessoas começa. começam a indignação ali, um quer numa hora, outro quer noutra hora, um quer a flor de sei da onde. Já começa o desentendimento ali. É horrível. São duas situações extremamente, não são chatas, são tristes. É Inconvenientes, um né? divórcio e um inventário. São as Aí que duas vai situações mais conhecer, né? chatas. Aí vai conhecer aqui as pessoas. Sim, você conhece. Agora, de 10, 8 são passíveis, são pacíficas, são tranquilos. Porque não tem, você discutir o quê? Aquilo, às vezes, nem os herdeiros trabalharam, né? É herança, gente. Herança é aquilo que você está recebendo de mão beijada. Você pode ter ajudado seus pais, mas você também é filho como ele os criou, né? Aí já são comentários à parte. Mas inventário e divórcio são as duas coisas mais tristes de você acompanhar. Mas faz parte você apaziguar, o profissional pode apaziguar. Travou, doutor. A doutora travou, né, gente? Para vocês também? Para mim, é que ela travou. Vamos ver, esperar um minuto aí. Ô, Travou Gilberto, aqui também. Oi. não esqueci da nossa live aí de topógrafo das antigas, não. Eu estou programando, viu? Viu, Ah, pessoal? sim. Eu Ah, vou fazer bom. Que bom. live com Me topógrafo. avisa. Quem for aí já Me... levanta o dedo. Elcio, eu sei que é. Não sei o Darlan. Ó, Topógrafo raiz. isso. Viu? Nós Não vamos deixa. fazer uma não- live. É Me, aquele que me sabe mande. história, Me que manda, tem me manda ator. o convite, tá? Ah, é claro, o seu Saturnino, quero todos meus alunos aí que são daquele Ah, sim. que tem prazer em Tô- contar que matou Faço cobra, que, questão, faço questão de participar, viu? né? Hoje em dia falta esse amor, assim, né? É, com certeza. Boas histórias. Então, mas olha, pessoal, quem for das antiguinhas já pode falar eu aqui, para receber o convite, viu, participar. Viu? Porque vai participar dos antigos e os novos, para os novos pegar a Muito, experiência. é muito boa ideia, viu? Muito boa ideia. Os novos pegam a experiência, né? E Sim. fica sabendo como que se trabalhava antes do CIGEF, que é a dificuldade para mandar o processo impresso, né? Que a doutora montou Isso. aquele processo com não sei quantas folhas, né? E hoje o CIGEF não reclama, mas vamos. Verdade. Mas então tá, você já sabe que eu falei lá na Bahia, né? Em Ilhéus, que a gente ia fazer essa Sim. live, está programada, viu? Bom, E me avise na época, na data, viu? assim, se Deus quiser e Ele quer. Ô, Estão doutor, Amém. retornando. A tá? conexão caiu. Pergunta para fechar. Lá no provimento 61, a gente qualifica os proprietários, tudo certo, até aí sem dúvida, né? Então, suponhamos, um imóvel tem 8 proprietários, ou dois, seja quantos for, mais de um. A gente qualifica todos ali no requerimento. Agora, para assinar a anuência, a lei fala que no caso de anuência, um representa o condomínio. Mas no caso do Perfeito. requerente, que não é o anuente, são os proprietários. A lei fala que ele também pode ser representado por um dos condôminos ou tem que ter a procuração de todos? Não, são todos os proprietários ou um com representação de todos. Mas tem que Mas ter uma representação por procuração nesse procuração. caso. Porque É, na anuência não precisa, representação por... a lei protege, Não, né? sim. Mas para Mas não proprietários, propriedade, sim. então tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma sugestão para a próxima live, quarta-feira? Quem tiver sugestão aí, pode mandar aí para a gente. Se não mandar aqui, pode mandar no Instagram ou no WhatsApp, qualquer local. E a gente, como hoje foi sugestão da semana passada, e aquela outra também já foi sugestão, vocês podem sugerir. Sim. Doutor, então, só agradecer mais uma vez a participação de todos. Muito alegre com a participação, hoje teve muitos novatos aqui.
Então, participação de Que todos, bom. agradeço. Agradeço mais uma vez sua disponibilidade em fazer essa live. Pessoal, depois, quem não assistiu, a gente vai mandar para o YouTube. Vocês façam a inscrição de vocês no YouTube e escrevam lá e compartilhem também os vídeos. A gente não é monetização, é para que o conhecimento chegue para todos, né? Quanto mais gente conhecer o trabalho, menos problemas a gente tem. Com E certeza. obrigada a Com todos, certeza. doutora. E aí, Gilberto? A Valeu, próxima obrigado. é ir lá no evento, viu? Tá bem, vou convidar. Tá bom, Margarida. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Muito obrigada pela sua Valeu. participação, viu? Um Obrigado. abraço. Nada. Doutora, pessoas. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação, obrigada pelos temas solicitados, né? Eu sei que cada tema que a gente traz aqui é justamente o problema de cada um, a dificuldade que cada um enfrenta. Nós estamos aqui para estudar junto e aprender um pouco mais, trilhando um pouco mais do caminho, trazendo o caminho um pouco mais suave do que são as pedras que cada profissional encontra nas suas comarcas. Obrigada a todos, a participação de todos, bem-vindos novatos. A gente só agradece. Obrigada novamente, Margarete, muito boa noite. Bebel, como Vamos para a sempre, próxima. conhecimento e ensinamentos, a gente que agradece. A presença de sua e dos outros Sempre. de toda quarta. Viu? Desculpe o atraso, mas no final correu tudo bem. Beijão para todo mundo e um bom resto de semana. Obrigada, gratidão. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo para todo mundo. Boa noite. Oi, Elson, meu aluno aí, ó, José Elson, tudo bem? Tudo bem, Margarete? Tudo bem, graças a Deus. Margarete, é muitos problemas que se encontram no dia a dia nos cartórios, mas é mais por questão de interpretação da lei mesmo, sabe? É mais essa questão, entendeu? José Elson, E, além da interpretação, tem o problema do brasileiro não gostar de ler leis, né? A gente é meio descuidado para ler leis, até quando se refere aos nossos direitos, né? Você concorda comigo? e, na verdade, o oficial de registro ele fica chateado, fica com raiva quando você chega no cartório, né? E você mostra a lei. Eu já cheguei no cartório que a moça disse, a lei aqui sou eu. Ela disse. Eu disse, tudo bem, então eu vou lá na corredoria e vou lá fazer uma reclamação e vou dizer que a lei é você. Aí, complicado, né? Mas é assim É, mesmo, é o Brasil. É o Brasil. a gente tem que se E, adaptar ao Brasil. infelizmente, muitos cartórios são heranças hereditárias, né? É de pai para filho, né? É, Enquanto não, enquanto não houver concurso, né, para que haja uma melhor qualidade do serviço, né, por pessoas que tenham um entendimento do direito, talvez a coisa melhore, mas do jeito que vai é complicado, muito a gente tem complicado. que acreditar que vai melhorando, né? Na Bahia, por exemplo, está melhorando. Já saiu, já está nomeando cartorário, né? Lá é muito complicado, muita área de posse. Ela Mas já teve também, a gente pode não só pode nomear. A gente não pode deixar de lutar pelo que a gente vê que está certo, que está na lei, em função de ter medo de um cartorário. Isso a gente não pode, né? Mas medo de quê, pelo amor de Deus? A pessoa que tem medo de um cartorário, eu acho que essa pessoa, do cartorário, ou de qualquer outra pessoa, só se não tiver conhecimento do que está falando, né? Simples. É, Simples, isso. simples. Porque eu me lembro de um fato que eu fui num cartório aqui do Chá da Lagoas, fiz um gel, o cliente levou lá e a oficial do cartório disse que eu não tinha aquela atribuição. O cartório me ligou, pé da vida, eu saí de